Contudo, nós iniciamos então uma série chamada Flexibilização Perigosa. Iniciamos na semana passada falando sobre a piedade, na verdade, sobre fidelidade. E aí entendemos, dentro de alguns parâmetros, a questão do conceito da fidelidade, sobre a prática dessa fidelidade e também trabalhamos sobre a fidelidade na missão, na nossa vida como igreja do Senhor. Nós queremos alcançar os mesmos parâmetros hoje, falando sobre família. Queremos avançar um pouco sobre o conceito de família. Queremos falar sobre essa prática à luz das Escrituras e também falar sobre essa missão da família como igreja do Senhor. Esse é o nosso desafio hoje. E eu gostaria que vocês pudessem acompanhar essa mensagem para a glória do Senhor. Antes, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso, no capítulo 5, o verso 30. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, ou então você acompanha aí no telão, que diz assim: porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem e a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos, Pai, nesse momento te pedir que a tua palavra possa, Senhor, achar abrigo em nossos corações. Vem, ó Deus, alcançar-nos. Queremos, ó Deus, tão somente louvar o teu nome. E de maneira especial, Senhor, te pedir que esse conceito, que essa prática, que essa missão da igreja do Senhor possa ser, ó Deus, encarnada e vivida de maneira integral, tentando alcançar o teu ideal, ó Deus, nas nossas vidas. Te peço, ó Pai, que o teu nome seja exaltado nesse momento, nas nossas vidas e nas nossas famílias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, como nós falamos, entramos num período de flexibilização. E nós queremos então retratar essa ação perigosa de algumas flexibilizações que nós abraçamos. Falamos, por exemplo, semana passada, da flexibilização perigosa do conceito de fidelidade. Quando entendemos que Deus é fiel a nós, por exemplo, nós começamos a ter práticas erradas. E isso desencadeia várias ações em vários âmbitos nas nossas vidas, nas nossas famílias e até mesmo na igreja do Senhor. É interessante perceber que quando nós falamos de família, hoje, uma particularidade tão especial, pois muitos estão falando sobre isso. Mas nós perdemos ao longo do tempo o que é realmente um conceito de família. Após o período do iluminismo, esse conceito judaico-cristão, deixa eu explicar essa palavra difícil para vocês. A ideia do judaísmo e do cristianismo junto, à luz das Escrituras, eles nos trazem então um ideal de família, o propósito da família, a missão da família à luz das Sagradas Escrituras. Contudo, após o iluminismo e os últimos anos, nós vemos que esse conceito se perdeu ao longo do tempo. Até mesmo a igreja parece que poucos dentre têm defendido o verdadeiro conceito de família. E quando nós fazemos hoje uma pesquisa lá no Google mesmo,
Você vai lá e coloca lá família, você vai encontrar diversos conceitos. E é interessante pensar que um deles me chamou a atenção. É o conceito que mais hoje as pessoas estão encarando como verdade. O conceito de família para uma sociedade plural, pós-moderna, é a seguinte: família designa-se o conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, um lar. É uma verdade, algo até bonito de ser desenhado e não parece fugir dos parâmetros, entre aspas, bíblicos. Vou repetir para você. Família designa-se um conjunto de pessoas que possuem um de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando uma família. O problema é que esse conceito ele acaba deixando muitas brechas para as demasiadas formas de famílias que nós temos na nossa sociedade. Antigamente, para quem tem um aspecto muito mais rural, do interior, e como a nossa sociedade aqui, posso dizer aqui nordestina tem, nós temos então uma ideia de uma família monogâmica, onde existe um pai, uma mãe e seus filhos. E se nós olhássemos um pouco mais para trás, nós não tínhamos apenas um pai, uma mãe e 2 filhos, ou apenas um, como diz nos nossos dias hoje. Nós teríamos um pai, uma mãe e uma penca de filhos. Essa era a realidade. Os mais antigos aí não têm 2 irmãos. Os mais antigos aí vão ter 10 irmãos. E quando junta essa família, é um negócio muito bonito. Eu já não tive esse privilégio. Eu só tenho uma irmã e muito linda, para a glória de Deus. Contudo, quando nós olhamos para isso, vemos não apenas esse aspecto hoje nos nossos dias. Nós vamos ter diversas formas de família. Essa família nuclear, também chamada, foi se perdendo ao longo do tempo. E aí começaram então a ter vários tipos de famílias constituídas. Por causa dessa designação, todos aqueles que querem se juntar e se formar um tipo de família, hoje têm essa possibilidade. Mas eu queria chamar a sua atenção para o conceito de família. Não um conceito atual, pós-moderno, que o mundo tem empurrado para nós. Não, mas um conceito judaico-cristão à luz das Escrituras. E quando nós falamos de família, intrinsecamente nós precisamos falar de casamento. E quando nós falamos de casamento, nós falamos de família. E quando nós falamos de família, nós falamos de um casamento firmado em uma aliança. E é interessante pensar que a visão judaico-cristã de casamento e família, essa raiz está entrelaçada, encontra-se nas Escrituras. Mas, irmãos, a própria igreja, ela mudou também os seus aspectos por atitudes pessoais, por realizações individuais e por concepções sociais. E, infelizmente, nós temos agora conceitos de casamento dentro de uma perspectiva não apenas dentro da igreja, mas em qualquer outro âmbito. Quando nós pensamos num conceito individual, as pessoas dizem, é uma escolha. Quando nós pensamos em família e atrelado a isso o casamento, nós vamos pensar num aspecto socialmente, as pessoas vão começar a dizer, isso é apenas um contrato. Basta apenas assinar um papel. Outros, no fator psicológico, vão dizer que isso é estritamente uma mudança de vida. Eu vou mudar de vida. E isso acarreta várias circunstâncias. Mas quando nós olhamos para o aspecto judaico, quando nós olhamos para a espiritualidade, quando olhamos para o conceito bíblico, nós vamos entender que um casamento é uma aliança feita na presença de Deus. E essa conceituação, ela muda. Porque quando eu entendo o que é uma aliança, eu vou entender aquilo que Deus tem como propósito. Eu gostei de uma frase da qual eu estava lendo de um dos livros que eu li, onde ele diz que a obra redentora de Deus nas nossas vidas, ela se inicia quando, no jardim,
Deus realiza o primeiro casamento. Todas as coisas vão se dar na consumação dos séculos, quando haverá um outro casamento, não mais no jardim, mas numa cidade, entre o segundo Adão e a sua noiva, a igreja. E então entraremos num processo da consumação e da vida eterna para a glória do Senhor. Cumprindo-se então os propósitos de Deus para a sua igreja. O interessante é que em cada família, entre o primeiro casamento realizado lá no jardim e o último que se irá realizar ainda nessa cidade, que irá descer, como diz Apocalipse 21, esse processo de redenção em nós mostra a necessidade, primeiro, de verificar a queda e os seus efeitos na família e no casamento, e também a necessidade de redenção nessa família. Com tudo isso, eu preciso começar a perceber o conceito real de família, onde todos dizem o que querem, fazem como que querem. E a palavra fundamental dessa conceituação de família e casamento, essencialmente, é aliança. Mas o que é uma aliança? E aí o teólogo chamado Palmer Robinson, ele vai nos dar uma ideia do que seria realmente uma aliança. Ele diz, à luz das Escrituras, que a aliança é um pacto de sangue feito entre ambas partes. Pastor, eu casei com meu marido, mas eu não fiz um pacto de sangue. Deixa eu falar com você então da ideia de aliança. Deus fez alianças com o seu homem. Deus fez aliança com o homem, com a sua criatura. E é interessante perceber que, como eu disse semana passada, Deus é fiel às suas alianças. Ele diz isso lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. E ao perceber isso, eu preciso entender o que é então a aliança à luz do autor que escreveu isso. O que estava, por exemplo, na mente de Moisés quando ele escreve Abraão fazendo aliança com Deus? Lá em Gênesis capítulo 15, se eu não estou enganado. Deus diz, eu vou fazer uma aliança contigo, homem, preste atenção. O que era essa aliança? O que estava na mente daquele povo que realizava esse tipo de alianças, esse contrato, esse pacto? Era um negócio feio, um pouco sangrento. Por isso a ideia do sangue. Porque era exatamente algo que se pegava alguns animais, se cortavam eles ao meio, colocavam ambas partes de um lado e do outro, vários animais, simbolizando então esse derramar de aliança, a morte, a vida e Deus em aliança, em acordo, caminhando entre ambas partes e dizendo assim, faço contigo uma aliança. Eu romper esse pacto, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Ou seja, era algo que deveria ser duradouro. O interessante é que nesse texto, Deus não permite que o homem passe entre os animais. Deus anestesia Abraão e diz assim, você não vai cumprir não, mas eu vou cumprir a minha aliança feita com você. E Deus passa sozinho entre os animais, afirmando e dizendo, eu vou cumprir as minhas alianças. É essa ideia de algo duradouro, como que um pacto de sangue que não deve ser desfeito, da qual o casamento, a família tem como conceituação. Se eu entendo isso, a minha família, e especialmente o meu casamento, ele tem algumas características. Não é apenas uma realização própria, não é apenas uma satisfação dos nossos desejos,
Não é apenas uma necessidade de sair de casa, mas é um compromisso assumido com outra pessoa, diante de um Deus que assume aliança conosco para sermos exemplos para outras pessoas. E se eu tenho isso como base, a minha escolha e a minha vida e o meu casamento não será mais o mesmo. Porque diante das lutas e das dificuldades, eu irei começar a ter atitudes diferentes. Por isso, em primeiro lugar, eu não posso flexibilizar esse conceito bíblico. Porque quando eu conceituo essa flexibilização perigosa no conceito de família, tudo se caracteriza como família. E à luz da sociedade plural que nós temos, tudo que está debaixo de um lar se caracteriza como família. Eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que o conceito que eles estão aceitando para eles não é o conceito que eu vivo e que a Bíblia me ensina. E se essa Bíblia é a minha regra de fé e prática, eu não posso viver de acordo com o padrão do mundo. Eu preciso viver de acordo com o ideal de Deus. Quando eu faço essa flexibilização perigosa, tirando o conceito forte de aliança e de casamento, eu começo então a perceber erros na prática do casamento, na prática da família. Um dos principais erros que a gente começa a ver é exatamente, à luz do conceito, a flexibilização da prática. Hoje, como eu falei, é uma conceituação diferente. E quando eu tenho um conceito diferente de família e prática, porque nós vivemos em diversos tipos de família, muitos já sofrem por causa das consequências da queda, ambientes de divórcios, sexo antes do casamento, a diferenciação extrema dos papéis entre homem e mulher, a busca pelas realizações pessoais, isso tudo antes do casamento e durante a vida. Cresço em um ambiente que não é o ideal de Deus, isso traz para mim perspectivas e que eu caminho com isso para o resto da vida. Isso são coisas que afetam hoje a nossa sociedade, porque flexibilizaram o conceito. E o problema, irmãos, que eu quero hoje mais falar é exatamente porque a igreja flexibilizou também esse conceito. Daqui a pouco eu falo sobre isso. A prática, ela precisa ter um ideal. E se o ideal de Deus tem um padrão, eu preciso buscar esse ideal. Então eu preciso começar a perceber que essas coisas ou consequências da queda que atrelaram e que a Bíblia ela vem combatendo. Você vai perceber, por exemplo, que logo após o ideal de Deus ser implantado no coração do homem, o homem peca e com a sua queda ali em Gênesis capítulo 3 começa a desordem. Começa as consequências sobre o casamento e sobre a família. Começa exatamente aquilo que eu falei, o indício dos divórcios, os sexos antes do casamento, a ideia da homossexualidade. Isso tudo está descrito desde Gênesis. E esses combates precisam ser vivenciados pela igreja quando a igreja precisa, na sua missão, ter um ideal de família e de casamento. Quando nós flexibilizamos o conceito, nós começamos, irmãos, a aceitar as práticas. E lembre-se, eu não estou falando do pecador. Porque Deus ama o pecador. Deus se aproxima do pecador. Nós, parece, não queremos nos aproximar do pecador, nem ouvir o pecador, e nem muito menos amá-lo. Mas, consequentemente, não fazemos isso, nós também
repudiamos essas pessoas. E é interessante ver Jesus sempre se aproximando dos pecadores, porque eles estão perdidos, eles não têm um conceito do ideal, e Jesus, ele é o ideal de Deus, e ele então se aproxima para que as pessoas olhem para ele e dizem assim: esse é o ideal, eu preciso viver o ideal. A igreja precisa perceber essa prática. E o que é que hoje os jovens, por exemplo, estão ouvindo? O que é que hoje os jovens estão vivendo? Quando se fala de casamento e de sexo, por exemplo. Porque olham para a sua própria família e já vê a sua própria família toda desestruturada. São pais que não se amam mais. São pais que estão separados. São pais que estão em 2, em 3, em 4 casamentos. E quando isso não é trabalhado no coração dessas crianças, à luz do ideal, isso traz consequências para um filho. E isso vai trazer divórcios por cima de divórcios. Porque o ideal não está sendo ensinado no coração dessas pessoas. E isso tem sido vivido pela própria igreja. A pluralidade nos nossos dias tem dito para os jovens: olha, preste atenção, para que casar? Faz um teste primeiro. Vive junto antes. Porque vai que não der certo, não se casou. Essa é a realidade que o mundo está vivendo. O que é que acontece nos nossos dias? Da igreja, a mesma coisa. Essa não é a prática do ideal de Deus. O que é que a igreja tem errado em sua prática? Se calado, aceitado. E infelizmente nós temos visto algo de interessante acontecer quando isso aconteceu lá em Neemias. Não sei se vocês lembram. Quando Neemias deixou Jerusalém, voltou para Suzã, e ele começa a ouvir as práticas que Jerusalém começa a voltar a fazer. A liderança começa a aceitar práticas de uma família que não deveria aceitar. E o que nós temos visto hoje? Lideranças aceitando práticas, na melhor, vivendo práticas erradas, perdendo o exemplo de liderança. Quando eu olho para esse texto, nós acabamos de ler, eu vejo escrito um padrão à luz de todo o Antigo Testamento. O texto diz: eis, porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Esse padrão se inicia lá no Gênesis. Esse padrão se inicia lá com a comunhão entre o homem e a mulher e Deus, uma aliança feita. É interessante pensar que por causa da queda, como nós acabamos de falar, essas coisas começaram a ter desordens. E as práticas erradas começaram a ser vivenciadas. E isso não mudou. Por isso, essa ação nos mostra a necessidade de reconhecer o pecado, de reconhecer que o homem caiu, mas ao mesmo tempo de reconhecer a necessidade de uma redenção, a necessidade de um padrão de ideal. Eu fico me questionando, por que hoje as pessoas não querem viver o ideal de Deus? Quais são as coisas que mais nos influenciam? Será que realmente nós somos influenciados pelas Escrituras? Ou nós somos influenciados pelas nossas próprias vontades, realizações pessoais, busca de prazeres e o famoso achismo? Essa conceituação que tira o ideal de Deus não é apenas aplicada à família, mas a um todo. Se eu começo a entender, à luz do princípio da redenção sobre minha vida, existe um Deus soberano sobre mim, que tem conscientizado um povo a viver para a glória dele, que existe um padrão que precisa ser vivido.
E não apenas vivido dentro de um período de 4 paredes ou de um tempo de 1h30 a cada 7 dias. Não, mas vivido na tua casa. Um dos problemas maiores que nós começamos a perceber como consequência do iluminismo e da queda do homem, e hoje com esse pós-modernismo, com essa pluralidade de situações e de conceitos, é que houve uma troca de valores. Existem papéis determinados. Quando olhamos para a prática desse conceito e o ideal de Deus para a família e para o casamento, existem práticas que foram pré-determinadas por Deus. Que, à luz do feminismo e do machismo, podemos dizer assim, essas palavras se tornaram coisas ruins aos ouvidos das mulheres. Quando eu olho para esse texto e percebo logo no começo do texto, quando ele diz, verso 22, as mulheres sejam submissas, para as mulheres isso parece algo ser muito, mas muito ruim. Mas, desculpe, mas quando eu olho para o Antigo Testamento, o primeiro casamento, eu percebo que essa mulher, ela não é abaixo do homem. Não, ela foi criada para ser auxiliar de igual modo. Ela é, desculpa a palavra, apareia. Porque Deus olhou para todos e disse assim, os animais têm suas pareias. O homem está só. Não é bom que o homem esteja só. Irei fazê-la uma auxiliadora. Alguém de igual. Mas quando eu olho para Efésios, essa conceituação de submissão não é apenas uma relação de homem e mulher, mas é uma relação de homem, povo de Deus, para com Deus. Veja o verso 21. Se você olhar o verso 21, está a conceituação de todo esse texto. Quando diz, sujeitando-vos uns aos outros, aonde? No temor de Cristo. A base da sujeição da mulher é no amor a Deus, assim como o povo de Deus, do Senhor, se sujeita a Cristo como a cabeça. Há exemplos a serem vivenciados e há papéis a serem vividos. E dentro do conceito do papel para a mulher, existe um primeiro. Mulheres, sejam submissas. Ele diz ao seu próprio marido como ao Senhor. O padrão é como se eu faço para Deus. Sabe o que é que eu percebo ao longo de uma cultura evangélica? Mulheres que deixam suas casas para estarem todos os dias. Opa, como assim? É uma inversão de coisas que a gente acaba não percebendo que nós praticamos e que a igreja compactua com isso. Eu escutei uma frase de uma irmã da nossa igreja que disse assim, olha, eu estava todos os dias na igreja, eu esperava meu esposo chegar, eu dava um cheirinho nele e saía. Ela passava o dia todo, o seu marido, porque o marido passava o dia trabalhando. Quando ele chegava, ela botava comida na boca dele e dizia assim, olha, eu vou sair, vou para a igreja. Como assim? Cadê o diálogo? Cadê a convivência? Cadê o momento de família? De quem era a culpa? Compactuado com a igreja, todos os dias, no ambiente familiar. Eu olho para a prática da igreja, da missão nesse momento, eu percebo que muitas vezes a igreja não ajuda. Porque estamos vivendo num conceito de fidelidade a Deus, quando eu faço para receber, e eu estou fazendo, então Deus é fiel a mim. Deus é fiel a Ele mesmo e à sua aliança. Qual é o meu papel como missão de igreja? E isso vai refletir na minha missão, isso vai refletir na minha prática, isso vai refletir na minha família. Ela disse, hoje eu tenho um tempo para estar com o meu marido, com os meus filhos. E eu não só ouvi isso de uma pessoa, eu comecei a ouvir isso de outras pessoas.
Quando a família ela é valorizada, há necessidade de ajuntamento, de reunião, sim. Mas a sua família ainda é mais importante. Há líderes e pastores nesse momento que começam a entender que aquilo que é mais importante na sua vida é o seu ministério. Qual é a consequência disso? Líderes que se divorciam, perdem suas esposas, seus filhos não são exemplo. Sabe aquela velha história de que filho de pastor é o pior da igreja? Pastor da família. Eu estou falando do pastor porque o pastor é aquele que mais se aparece. Mas isso conceitua-se com você também. Com relação à sua prática. Eu preciso entender que em primeiro lugar está a minha família, nem o meu trabalho está em primeiro lugar. O meu trabalho é sustento, mas o mais importante é a minha família. Louvo a Deus porque em um momento de crise na minha vida familiar, eu disse, igreja, eu preciso dar tempo para minha esposa. Para a glória de Deus, a igreja compreendeu isso e entendeu que sem ela eu não vou ser um bom pastor. Eu preciso começar a perceber esses detalhes na vida e que fazem muitas diferenças. Se a família é algo sólido, se a família é algo de prioridade, e se Deus valoriza isso ao ponto de dizer que ela é uma aliança, eu preciso olhar para isso com outros olhares, e isso afeta eu que já sou casado, para olhar para o meu cônjuge e dizer assim, olha, preciso ser submisso a você como ao Senhor. Ao homem, o que é que o homem diz? Ele vai dizer, maridos, amem vossas mulheres. Mas não é um amor qualquer. É um amor assim como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Se sacrificando, morrendo na cruz do Calvário. Ou seja, marido, você está mais ferrado do que ela. Eu preciso amar a minha esposa de tal maneira que, se necessário, eu morro por ela. Você percebe que esses conceitos são conceitos diferentes do que o mundo diz para nós? Quando os jovens não têm esses conceitos, eles entram num casamento dizendo assim, se não der certo eu me separo. Os casais que já estão casados começam a não se amarem. E aí há um desencadear de coisas que vão realmente a levar a palavras que são usadas por hoje pelos sociólogos, pelos psicólogos. Não falando deles. Isso é incompatibilidade de gênero. Não, isso é falta de conceituação. Se dedicar a Deus. É claro que existem situações. É claro que existem situações extremas que realmente esses conceitos se aplicam. Mas uma coisa é, eu estou hoje aqui falando para os mais jovens que estão prestes a casar, que estão querendo se casar, ou que já perderam a vontade de casar porque o conceito está tão desvalorizado. Eu me lembro que, influenciado pela cultura, eu dizia para mim mesmo, porque eu estava tão focado em minhas próprias realizações, eu dizia, eu não caso nunca. Olha só, higiene. Eu só caso quando eu tiver, olha meus desejos, eu só vou casar quando eu tiver passado no concurso público, tiver um caso, tiver uma casa, um carro, uma moto. Quando eu chegar nesse padrão, eu caso. Não ia chegar nunca. Eu ia passar a vida toda buscando os meus próprios ideais e não caso. Eu teve um dia desse que eu disse, Senhor, obrigado porque tu tens me dado todo o sustento. E aí eu olhei, Senhor, disse, agora eu tenho um teto, eu tenho um casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto. Eita Deus, aquele desejo foi realizado. Mas foi uma conquista de anos em comum acordo com a minha amada esposa.
Deus realiza os desejos no nosso coração. Mas eu preciso entender primeiro a conceituação sólida da família como aliança de Deus e que eu preciso perceber que ela é duradoura, fidedigna e que tem missão. Essa família representa Deus na terra. Quando eu entendo, eu vou começar a perceber os erros, a prática errada. Irmãos, quando eu amo a minha esposa, ela não tem dificuldade de ser submissa. Porque os dois caminham juntos, com o mesmo ideal, com o mesmo propósito. Não há nenhuma dificuldade nisso. E o interessante é que esse texto vai usar exatamente a palavra mistério. O mistério, para muitos, é algo que não é revelado, mas no contexto bíblico, o mistério é um segredo que foi revelado. E quando ele diz assim, deixará o homem, pois a sua mulher se unirá. Deixar o homem, verso 31. Eis que porque deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornaram uma só carne. Grande é esse mistério. O mistério revelado é exatamente ele se referindo à igreja e a Cristo como a missão atrelada à igreja, como uma igreja defensora dessa causa, como uma igreja que vive o ideal e os padrões de Deus. Quando eu não tenho uma fidelidade nessa missão, com base no conceito, uma prática verdadeira, eu vou começar a ter essa missão não praticada. A família, ela não vai ser defendida pela igreja, a começar pela liderança. As suas práticas. Se eu começo a perceber isso, nós nos tornaremos a visão do povo de Deus, do ideal para ser vivido aqui. As pessoas vão começar a se aproximar de nós e dizer assim, nossa, eu quero isso. Mas o pecado ainda habita em nós, então, irmãos, isso promove para nós pecados. E aí nós vamos ter consequências por causa desse pecado, e nós vamos ter práticas erradas por causa desse pecado. Mas a igreja, ela precisa defender o ideal. Vai acontecer na igreja jovens terem relações antes do casamento? Vai. Primeiro porque talvez não seja defendido pela igreja essa prática, não seja pregado. Não tem um pastor chato que fale sobre isso. Pergunte, às vezes, perguntas inconvenientes. Vai haver divórcio no casamento dentro da igreja? Vai, irmãos. Não se iluda. O coração do homem é mau. Mas por que vai acontecer? Porque o conceito não está sendo edificado. Porque o homem tem um coração ruim. E porque começou errado. Vai ter práticas homossexuais? Vai, irmão, não se iluda não. Por quê? Porque o conceito de família é distorcido. Vai ter papéis invertidos acontecendo dentro da igreja? Vai muito. Porque eles não entendem o conceito. Agora, qual é a missão da igreja? E nós que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, grande é esse mistério, e esse mistério já foi revelado. Se existe um padrão, eu preciso olhar para esse padrão e dizer assim, eu preciso me consertar. Eu começo os mais jovens. Jovens, casem-se, buscando o ideal de Deus. Ontem estávamos aqui com o Janeide. Janeide dizia assim, olha as mulheres, por que vocês só quererem buscar as suas próprias realizações? O padrão de Deus é para que a gente se case. Agora, case-se em conformidade com as Escrituras. Enquanto o mundo diz, faça à vontade, você diz assim,
A pureza é a santidade. O padrão de Deus é minha vida. Enquanto o mundo possa dizer, à vontade, não se sinta menosprezado. Ah, mas eu já fiz, pastor. Busque a santidade. Lute contra o pecado. Não permaneça na prática. Confessa o teu pecado e deixa. Casados. Eu já me divorciei, pastor. E já casei de novo. Essa é sua esposa. É sua esposa, está papel passado, casado, viva. Seja o padrão ideal para a tua vida. Não podemos votar, já aconteceu. Começa a viver a partir de agora. Tenta buscar o padrão de Deus na tua vida. Pastor, eu não me separei. Lute. Lute amando sua esposa. Lute amando por sua esposa. Até o dia que ela vai ser tão amada por você que ela vai ser submissa a você. Mulheres, meu marido não é crente. Viva Cristo. Ore. Mas seja submissa ao seu marido. Se entenda que ele é o seu esposo. Mas ele não é crente. Quem convence ele é o Espírito Santo, não é você. Qual é o seu papel? Entenda o seu papel na família. Acabou-se. Precisamos entender os nossos papéis. O que não pode acontecer, irmãos, é ter uma igreja que não fala sobre isso. Que não prega o ideal de Deus. Que não fala essas coisas. E aí nós vamos ter o quê? Pastores divorciados. E aí um bando de pessoas dentro da própria igreja fazendo a mesma coisa. Não valorizando a família, não buscando o ideal de Deus. Pastores que não pregam sobre princípios familiares, nem sobre pecado, só vai falar uma coisa para você. Deus tem algo para te dar. Pronto. Toda a mensagem que ele for pregar para você é uma mensagem de autoajuda que vai dizer para você, Deus vai te dar a vitória. Mas a Bíblia ela nos manda viver um ideal. Quando a gente olha para o ideal de Deus, nosso padrão está tão longe do padrão de Deus que a gente se sente humilhado. Mas aí eu vejo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Viver a dois, irmãos, não é fácil. Ensinar filhos não é fácil. Vamos sofrer, porque os filhos, eles são desobedientes, igual a nós, como fomos no passado. Eles vão querer fazer? Vão querer. Se seu filho é crente, glória a Deus. Ame-o. Mas se seu filho não é crente, ame-o do mesmo jeito. Viva Cristo. São princípios familiares. Qual é a tua particularidade como pai, como mãe de um filho? Ame e ensine. Cobre-o. Eu vejo muitos pais, sabe, se cobrando, por exemplo, porque os filhos não são crentes. E eu me faço as mesmas perguntas para essas pessoas. Vem cá, quem convence? Você assumiu o papel do Espírito Santo agora, foi, irmão? O problema é que quando a gente quer viver o papel do Espírito Santo, a gente quer fazer com que os nossos filhos vivam um ideal que eles não querem viver. O Espírito Santo não vai convencê-los a viver numa santidade, que só vai fazer isso se ele for servo de Deus Altíssimo. Ore por ele, o ame, converse, escute, chame ele para comer junto, chame ele para estar perto de você, independente da vida que ele vive. Quem tem que viver o padrão e o ideal de Deus é o pai. É você, mano. Talvez o que seu filho está vivendo é porque você, quando ele era pequeno, não orava, não era o exemplo, não amava a mulher. Porque isso tudo faz parte do princípio do ideal de família.
Mas, irmãos, hoje nós vemos um negócio tão difícil. Há com tantas características. O que é que eu posso dizer para nós hoje? Nós podemos viver, irmãos, é entender o conceito, melhorar a nossa prática, como igreja, viver isso para a glória de Deus. Quem vai convencer os outros é o Espírito Santo. Esse é um desafio. O mundo tem flexibilizado. Por causa dessa flexibilização, as famílias estão vivendo de maneira perigosa. Qual é o ideal de Deus para a tua vida, para a tua família? Será que você está vivendo aquilo que Deus quer? Se não, tente viver. Lute contra o pecado. Ame sua esposa. Seja obediente a Deus. Você então entenderá que Deus irá fazer grandes coisas. Vamos orar?